não vai fugir muito, apesar de o meu foco ser diferente do foco do nosso apóstolo. O nosso apóstolo ele tinha um foco bem específico, que era para tratar de família. E vocês vão ver que o texto que ele orou aqui é o texto que eu vou usar como base. Porém, o meu foco vai ser outro. O meu foco vai ser o tema que foi assim, que eu entendo que para nós, que somos servos de Deus, muitas vezes é um desafio. Eu vou falar sobre ministério. E muitas vezes quando se fala ministério, a gente pensa em tantas coisas. A gente pensa em ministério de dança, ministério de louvor, ministério infantil. Que outro ministério aí? Ministério de intercessão. Que outro ministério vem à cabeça de vocês? Ah, ministério de mídia. E se eu falar para vocês que quando Deus trata para a gente ministério, Ele vai muito mais além do que isso? Porque eu escolhi fazer parte, entre aspas, do ministério de louvor na mesa de som. Alguém aqui já escolheu fazer parte de um ministério? Você? Balançou a cabeça? Disse que sim? Balançou? Hã? Pode falar, irmão. Não tem medo não. Do ministério da igreja dela, ela faz parte do ministério das irmãs. Alguém mais aqui escolheu entrar em outro ministério? Ministério das irmãs, ministério de intercessão, ministério de missão. Chegou cedo. Então, só que assim, eu vou tentar desmistificar para vocês, ou então pelo menos expandir esse leque diante dos olhos de vocês. Que esses ministérios são algo que nós escolhemos fazer. Eu acho que aqui ninguém obrigou o Glauco a fazer parte do ministério de louvor na mesa de som. Ninguém obrigou o Glauco a fazer parte do ministério de manutenção da igreja. Foi algo que ardeu no coração dele e ele quis fazer. E o ministério, quando a gente fala do reino de Deus, não é aquilo que eu quero fazer. É uma ordenança que Deus nos colocou para fazer. E aí a gente pensa, por que será que nós estamos no meio de irmãos, mas uns ainda não querem fazer nada no reino de Deus? E eu quero que você entenda que quando eu falo reino de Deus, eu falo também da igreja. Não somente da igreja local onde você está inserido, mas do reino de Deus como um todo, porque eu entendo que nós somos representantes de Cristo aonde nós estamos. Porque Deus nos chamou para serem embaixadores deles aonde nós estamos. E quando um embaixador vai para um lugar, ele está representando alguém. Ele não está representando ele mesmo. Então nós, enquanto embaixadores, nós estamos a serviço do reino de Deus. Quem deixa de ser um embaixador de Cristo no seu trabalho? Levanta a mão. Ninguém. Deixa eu mudar a pergunta, vai. Quem deixa de ser um embaixador de Cristo aonde você estuda? Ninguém. Por quê? Eu acho legal que o pessoal responde assim. E a gente precisa entender o que eles estão querendo dizer. Porque é muito simples. Eu não deixo de ser cristão aonde eu estou. Pelo contrário.
Aonde eu represento a Cristo. Se eu estou representando a Cristo, eu estou a serviço do reino de Deus. E se eu estou a serviço do reino de Deus, eu estou exercendo o meu papel ministerial enquanto filho de Deus. Você vê como é que quando a gente fala de ministério, a gente se foca em algo tão pequeno, enquanto Deus está requerendo de nós algo enorme. Porque Ele fala para a gente o seguinte: ide, pregai o evangelho a toda criatura, por todo o mundo, fazei discípulos, e os batize, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Quem aqui é um pregador do evangelho? Eu vou pegar aqui os meus apóstolos que levantaram a mão. A senhora também, por favor, levante e fique de pé. Também. Você também levanta a mão que eu vi. Vai, levanta, filho. Puxa, está com medo do quê? Alguém mais levantou a mão que eu não vi? Levanta a mão. Só quem levantou a mão naquela hora. Vai, levanta, fica de pé. Você. Tá bom assim. O que impede, ou o que me faz entender que o ide, pregai o evangelho a toda criatura, seja representante do meu reino, leve o meu reino aonde você estiver, só está incumbido na vida deles, dele, dela. Quando a gente entende que Deus, Ele nos... Porque ministério é simplesmente serviço. A tradução de ministério é serviço. E eu vou ampliar um pouquinho mais, já que eu estou falando de ampliação, é serviço para Deus, ou melhor, servindo a Deus, servindo os irmãos. Então nós expandimos esse serviço, esse ministério, para entender que o meu papel aqui é servir a vida do Odair. Cara, se Jesus ele veio para cá, para dizer para todos nós que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio aqui para servir, que direito eu tenho de hoje me declarar como cristão e não querer servir no reino de Deus? Sair por esse mundo e não abrir a minha boca para declarar aquilo que Jesus fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é uma alternativa. Vá e faça isso. Seja através de falar, seja através de agir, seja através das suas atitudes. As pessoas, no mundo aí fora, está desesperadamente aguardando a manifestação dos ministros do reino de Deus. Aqueles que estão a serviço do reino de Deus. Olha para o seu irmão e fala: você. Mas fala com fé, irmão, fala com cara de profeta. Fala: você é o ministro do reino de Deus. Agora chuta a canela e fala o seguinte: então exerça. Amém? Agora eu vou entrar na ministração. Tá bom? Foi somente uma introduçãozinha. Eu gostaria que todos vocês fechassem os olhos. Mas todos, não adianta olhar para minha cara não. Se eu te catar olhando para minha cara, Camila, tu vai ver. Todos, fechem os olhos, abaixem a cabeça, porque eu quero orar pela vida de vocês. Mas enquanto eu estiver orando, vocês fiquem com os olhos fechados. Amém? Só escutem a oração e orem também pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar a vida do meu irmão, da minha irmã, Pai, nesse dia.
Senhor, eles saíram da casa deles para vir aqui receber uma porção que o Senhor tinha preparado para entregar para cada um deles. Senhor, em nome de Jesus, tira todo embotamento da nossa mente. Limpa, Pai, o nosso entendimento. E se o nosso entendimento até aqui estava fora do Teu curso, Pai, nos coloca na direção correta, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor seja o ministrador nesta tarde. Ministre os corações, as mentes, alinhe todos os sentimentos aqui neste lugar. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui nessa tarde entendendo que o nosso papel, a nossa vida é servir ao Senhor, exercer a nossa vida como um serviço ao Teu reino. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor passe uma gota do Teu sangue, limpando e nos purificando. Limpa, Senhor, as nossas mãos. Senhor, que tudo aquilo que nós pensamos, que nós falamos, Senhor, aquilo que entristeceu o Seu coração através das nossas atitudes, ou pela falta de atitude de exercer o chamado e o propósito que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor, eu te peço, nos perdoa, Pai. Porque, Senhor, muitas vezes nós fazemos as coisas, porque simplesmente a Tua palavra nos diz, porque nós não temos um entendimento necessário daquilo que é tão simples, que é a verdade do Teu reino. Então, em nome de Jesus, que nessa tarde, a nossa mente seja alinhada, conforme o Teu querer e conforme o Teu propósito. E que nós venhamos a corresponder com tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. A partir de hoje, seja um start, um destravar na nossa vida, para sair daqui entendendo que o nosso chamado vai muito além das paredes onde nós congregamos. Que a nossa vida é um ministério onde as pessoas estão lendo a todo momento. Que as nossas atitudes são transmissores daquilo que o Senhor faz em nós e através de nós. E que o nosso falar, fale do Teu reino, fale do Teu governo, fale daquilo que o Senhor faz em nós e através de nós. Assim nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Seja o Senhor exaltado neste lugar, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o nome do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com vocês que está lá em Efésios 6. Efésios 6:10. Não combinei com o meu apóstolo a respeito do texto. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, os nossos apóstolos só deram um tema para a gente e falou: busquem Deus, vejam o que Deus quer falar com o povo que vai estar lá naquele sábado. Então, recebe aí, meu irmão. E o texto fala assim: quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, as potestades e contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Amém? Amados, eu vou falar para vocês o seguinte. Eu entendo que cada um de nós, enquanto cristãos, nós temos um chamado ministerial para ser exercido como instrumento de Deus nesse tempo. Talvez muitas vezes a gente ficou tão engessado, vamos se dizer assim, em pensar que para ser ministro da palavra eu preciso ter um título de pregador. Eu preciso ter um título de pastor. Para ministrar a palavra na rua, para um irmão, para uma irmã, eu preciso carregar um título de evangelista. Mas só que isso é uma
deformidade que vai se colocando na nossa mente e a gente começa a menosprezar ou diminuir aquilo que Deus confia e deposita na vida de cada um de nós. Porque eu creio que cada um de nós tem um chamado específico e particular que Deus preparou para a vida de cada um. Se na minha vida, na vida de vocês, eu não consigo enxergar um cristão que não tenha um chamado específico em Deus para ser cumprido. E a gente começa a enxergar que, como é que eu sou enquanto ministro do reino de Deus dentro da minha casa? Como é que eu sou enquanto ministro de Deus aonde eu trabalho, aonde eu estudo, aonde eu convivo, aonde eu me divirto? Será que eu, onde eu estou, eu represento o reino de Deus? Ou será que eu só represento o reino de Deus quando eu estou dentro de 4 paredes, junto com os irmãos que falam a mesma linguagem que eu? Mas quando eu me deparo em um ambiente onde as pessoas não falam a mesma linguagem que eu, ou falam uma linguagem que é uma linguagem que nem a gente fala, uma linguagem mundana, uma linguagem do mundo, eu não consigo me manifestar como representante ali de Cristo naquele lugar. E isso é sério, porque todos os discípulos tinham a característica de Jesus, ao ponto de questionarem a Pedro e falar para ele: cara, mas você fala igual ele, você se comporta igual ele. Será que hoje nós somos vistos como aqueles que são parecidos com Jesus? Será que hoje nós, enquanto cristãos, as pessoas olham para a gente e falam: meu, essas pessoas têm algo diferente? E olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: você tem algo diferente. Você carrega algo diferente. Agora pergunta para a pessoa que falou isso: o que eu carrego de diferente? Responde aí, irmão, para ela, para ele. Quem respondeu alguma coisa aí? O que você respondeu? Hã? Cristo. Quem respondeu alguma coisa aí? Só ali, só? Ninguém respondeu mais nada? A presença. A presença de Deus nas nossas vidas. Quando Moisés desce da montanha, ele desce com Deus, ou as pessoas simplesmente olhavam para ele e viam a presença de Deus na vida dele? Isso é ser um representante de Cristo nesse tempo. É saber que o meu papel, o chamado que Deus tem para a minha vida, eu não estou falando aqui de títulos. Tirem isso da cabeça de vocês. Tirem os títulos da cabeça de vocês. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela fala para a gente que nós temos que ser fiel no pouco, para que no muito o Senhor nos coloque. Então nosso papel é sermos fiel na porção que eu tenho em Cristo nesse tempo. Se a minha porção é sentado na cadeira enquanto um servo bom e fiel, o meu papel vai ser esse, mas não me impede de, quando eu sair por aquela porta, ministrar o reino de Deus para as pessoas que cruzarem o meu caminho. Porque as pessoas que cruzarem o caminho de vocês não vão cruzar o caminho deles. As pessoas que cruzarem o meu caminho não vão cruzar o caminho de vocês. Então eu carrego essa responsabilidade em Cristo hoje. E cada um de vocês precisa entender que essa responsabilidade é também de vocês. Porque senão eu vou passar uma vida negando a Cristo. E a gente olha para Pedro, porque Pedro negou ele 3 vezes. Aí fala assim: ah, se fosse eu não negaria não.
E quantas vezes será que nós negamos a Cristo para uma pessoa que chega do nosso lado, precisando ouvir uma palavra, precisando ouvir um testemunho daquilo que Deus fez na vida de cada um de vocês, na vida de cada um de nós, e eu me coloco nesse meio. Porque eu entendo que aquilo que Deus fez em minha vida não é somente para mim. Aquilo que Deus faz na vida de vocês não pode ser somente para vocês. Esse é o início de começar a exercer o ministério de Cristo aqui na terra. É somente o começo. É saber que aquilo que Deus fez na vida de vocês, na nossa vida, não pode ficar guardado em mim. Não pode ficar guardado em vocês. Amém? Muitas vezes a gente parece que tem medo, ou tem receio, ou é tímido de falar que é cristão. Em um mundo em que hoje nós vivemos, em que é moda dizer que é crente, que é gospel, a impressão que dá é aquele... eu quero estar quente aqui. Toda vez que eu fico aqui, que é quente, parece que botam uma labareda embaixo de mim ali. Eu não sei o que acontece. É isso daqui? Porque está com frio? Aqui embaixo é melhor, aqui em cima é terrível isso aqui. Olha o negócio quente. Então a gente vive em um mundo em que parece que as pessoas têm o prazer de dizer: eu sou gospel, eu sou crente. E quem é crente realmente, quem é cristão realmente, parece que tem receio de abrir a boca e declarar isso para o mundo. Parece que os valores estão se invertendo. Porque parece que quando a gente vai falar isso, parece que ou eu estou querendo navegar em uma onda que o mundo está navegando, mas nós nunca vamos ser iguais a essas pessoas. Por quê? Você, eu, nós carregamos aquilo que eles não carregam. A presença de Cristo em nossa vida, mas essa presença precisa ser viva todos os dias. Porque o ministério de Deus é representar a Ele aonde eu estiver. Aonde eu estiver, as pessoas precisam pelo menos olhar para mim e falar assim: cara, você é diferente. Aonde você, o plantão com você, o ambiente é diferente. Glória a Deus que eu ouço isso de vez em quando. Tem dia que, rapaz, eu acho que a oração é mais contrária do que a favor. Mas glória a Deus que mesmo diante das tempestades que... eu sou enfermeiro, trabalho à noite, essa noite eu trabalhei. E muitas vezes, assim, mesmo diante dos plantões complicados que eu tenho, eu consigo manter a paz no meio da equipe. Porque pensa trabalhar em hospital público em dia que o bicho pega fogo, como é difícil. Mas se eu não trouxer a paz de Cristo para aquele ambiente, o que eu estou fazendo naquele lugar? Se nós não carregarmos a paz de Cristo em meio às tempestades que outras pessoas estão vivendo, e até mesmo cada um de nós vive e convive, não é, Gabriel? Se nós não trouxermos a paz de Cristo no meio das tempestades, o que adianta eu dizer que eu carrego a presença de Cristo? Porque aonde a presença de Cristo está, ali existe paz. Então isso é um pouquinho do que é exercer o ministério. Só que a mesma percepção que você começa a ter, quando você começa a entender: eu preciso exercer o propósito, o chamado, o projeto que Deus tem para a minha vida, as trevas também percebem que você começa a se movimentar de maneira diferente.
E eles nunca vão ficar, as trevas nunca vai ficar feliz com você por ver em você atitudes que está direcionando para o reino de Deus. Aí começa muitas vezes o medo de exercer o chamado. O medo de ser representante de Cristo. O medo de assumir um ministério. Porque eu vou começar a pensar, estava tão bom. E a gente ouviu isso um tempo atrás. Estava tão bom. Enquanto não tinha nada. Enquanto não me envolvia com nada. Enquanto eu estava só sentadinho na cadeira, saía, virava um 007, gospel. Ninguém sabe que eu sou um agente especial do reino de Deus. Estava tão tranquilo, porque eu passava despercebido por tudo, pela luz e pelas trevas, estava tudo certo. Só que quando a gente começa a mudar a nossa mentalidade, mudar as nossas atitudes, mudar o nosso comportamento, quando a gente começa a trazer o reino de Deus sendo manifesto através da nossa vida como um todo, as trevas também enxergam, e as trevas não vão querer que você siga esse caminho. A primeira coisa que ela vai tentar fazer é fazer parar aquilo que Deus projetou para a minha e para a sua vida. Repete comigo assim, hoje. Fala com mais fé, hoje. Eu não vou permitir que as trevas impeçam o projeto, os planos, aquilo que Deus sonhou para a minha vida neste tempo. Eu vou sair daqui para exercer um chamado, um propósito muito maior daquilo que eu possa pedir ou pensar, em nome de Jesus. Amém? Foi vocês que disseram, viu? Não foi eu não. Vocês só repetiram, eu só ajudei. Quanto mais você se dedica ao reino de Deus, mais as lutas vão vir. Queria dizer o contrário para cada um de vocês. Não, fica tranquilo. Quanto mais você mergulhar no reino de Deus, as coisas vão ficar cada vez mais tranquilas. Só quem mergulha sabe o que é. É como se fosse realmente um mergulho em águas profundas. Você consegue mergulhar até um certo nível, mas quando você vai chegando em um nível cada vez mais profundo, vai te faltando ar, vai te dando desespero, a pressão aumenta. E para mergulhar em lugares muito profundos, você precisa de equipamentos que são indispensáveis. No reino de Deus não é diferente. Para você mergulhar cada vez mais fundo no reino de Deus, essas ferramentas que nós lemos aqui em Efésios 6 são indispensáveis para a minha vida e para a sua vida. Nós vamos ter que nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos suportar os dias maus que vão aparecer nas nossas vidas. Amém? Então entenda que as adversidades que você está enfrentando por escolher se aprofundar em Cristo, é simplesmente Deus forjando a sua respiração espiritual. Deus fortalecendo a sua musculatura espiritual. Porque a gente só consegue suportar as guerras que nós estamos vivendo, as guerras que cada um de nós enfrentamos, através do quê? Oração, jejum, palavra. Essa para mim é a mais importante. Relacionamento com Deus.
Porque muitas vezes eu acho que eu sirvo a Deus, eu exerço um ministério, quando eu faço algo para Deus. Mas existe uma diferença muito grande entre fazer algo para Deus e fazer algo com Deus. Eu posso cantar sem Deus. Eu posso pregar sem Deus. Eu posso interceder sem Deus. Eu posso fazer tudo na casa de Deus sem Ele. Mas isso um dia vai se tornar em um fardo, cansaço. Um cansaço espiritual para a minha vida e para a vida de qualquer um que resolva fazer as coisas dessa maneira. Mas quando nós temos Cristo do nosso lado, é Ele que vai tirar esse fardo pesado da nossa vida e vai trocar por um fardo leve, um jugo suave, porque é Ele que vai nos fortalecer todos os dias. Então entenda que aquilo que Deus requer de nós é sim fazer tudo isso que eu disse, mas não fazer para Ele. Exercer um serviço no reino de Deus, mas com Ele junto. Estando Ele ao nosso lado a todo momento. Porque se eu continuar fazendo as coisas... Tem aqui, amor. Mas obrigado, eu agradeço. Essa é minha esposa. Está hidratando o maridão. Então, quando a gente resolve fazer as coisas sem Deus, a gente escolhe trilhar um caminho que vai ser um fado de cansaço para a nossa vida. Porque vai chegar um dia que quem escolhe isso vai se cansar. E o pior, a gente escolhe, se cansa e depois coloca a culpa em tudo e em todos, menos em nós mesmos, que escolhemos fazer as coisas da maneira errada. Ao invés de querer fazer as coisas para Deus, eu escolher fazer as coisas com Deus. Buscar primeiramente ter um relacionamento, porque quando nós temos relacionamento com aquela pessoa em que nós admiramos, nós fazemos tudo para aquela pessoa sem medir esforços. Mas quando eu faço as coisas para uma pessoa em que eu tenho uma simpatia por aquela pessoa, eu vou lá, dou uma força, faço um social, faço legal. Aí o social vai um dia, vai 2 dias, vai 3 dias, vai 15 dias, vai um mês, vai um ano. Só que chega um dia que cansa. Mas quando nós fazemos para alguém que nós admiramos, que nós queremos que esteja próximo da gente, nós queremos fazer todos os dias. Nosso apóstolo falou sobre família aqui. E hoje eu tenho o privilégio de poder dizer que em janeiro eu faço 32 anos de casado. Né? Eu fiz assim, né? Porque não vai fazer igual apóstolo, né? O nosso apóstolo, os nossos apóstolos, ele tem 33, né, apóstolo? Vai fazer 34? Nossos apóstolos, ele tem 34. Para a honra e glória do Senhor, eu sou o segundo casal mais velho aqui, né, do ministério. Mas, mudando de assunto, eu faço as coisas para minha esposa porque eu amo estar do lado dela. É um prazer estar do lado dela, é um prazer vê-la feliz. Quem convive de perto, fala assim, sabe que muitas vezes fala assim, eu faço até o que não dá para fazer, mas só para poder arrancar um sorriso daquele rosto.
Agora, o que será que nós fazemos para arrancar um sorriso igual esse assim, de Jesus para a nossa vida? Será que Jesus, se Ele olhasse para a nossa vida hoje, não amanhã e nem ontem, hoje, Ele olharia para a nossa vida e Ele abriria um sorriso alegre pela nossa vida com Ele, pelo nosso relacionamento com Ele? Eu gosto de falar a respeito disso porque eu entendo que o nosso relacionamento com Deus sempre vai ser a prioridade na nossa vida. Nunca vai existir nada mais importante do que o nosso relacionamento com Deus. Aí você pode falar para mim, assim, mas e o nosso relacionamento com os nossos irmãos? O relacionamento com os nossos irmãos se torna mais fácil quando eu tenho um relacionamento com Deus. Mas quando eu não tenho esse relacionamento com Deus, fica difícil ter relacionamento com os nossos irmãos. Porque qualquer indiferença, eu vou querer tratar a ferro e fogo. Qualquer mentalidade ou pensamento diferente, eu não vou conseguir enxergar Cristo na vida da Dai. Eu vou estar olhando somente para Dai. Mas eu preciso enxergar Cristo na vida dela. Porque ela é uma ministra do reino de Deus aqui na terra. Ela é uma representante de Deus aqui. Ela é uma embaixadora do reino de Deus aqui na terra. Assim como cada um de nós somos. Então nós temos que aprender a olhar para a vida dos nossos irmãos, porque isso é ministério, é servir os nossos irmãos e vai muito além, considerar que a Daiane é muito mais importante do que eu. Olha para o irmão que está do seu lado. Você tem coragem de dizer para ele, ou para ela, você é mais importante do que eu no reino de Deus? Vou recordar vocês, vai. Eles falam assim, Senhor, quando o Senhor estiver no seu reino, permita que eu e o meu irmão se assente do seu lado, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Aí Jesus responde para eles, fala assim, mas esses lugares já estão reservados. Os outros discípulos, quando ouviram essa conversa, ficaram indignados. Mas por que eles ficaram indignados? Porque não falaram nada para Jesus. Os únicos que tiveram coragem de falar foi Pedro e João. Eles também queriam esse lugar. E esse é um problema que nós, enquanto cristãos, nós carregamos. Mas em nome de Jesus, esse sentimento não vai mais existir no seu coração. Amém? E eu não quero dizer para você não buscar grandes coisas no reino de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Porque eu seria contra a palavra se eu falasse isso. Porque a palavra de Deus, ela me garante que aquele que busca o episcopado, excelente coisa almeja. Então, a nossa intenção é querermos mais fazer as coisas para o reino de Deus. Mas não se importar aonde você vai sentar. Não se preocupe se você ainda não recebeu o título de pastor. Não se preocupe se você não é chamado de evangelista. Não se preocupe se você não é chamado de mestre. Porque isso, apesar de ser ministérios, é Deus quem entrega. É Deus quem dá. E Ele dá para quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. O nosso único papel é exercermos a nossa fidelidade aqui enquanto servos de Deus.
servo bom e fiel, entra para o regozijo do seu Senhor. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. É o Senhor que coloca. Eu gostaria de compartilhar um texto com vocês que me veio aqui à mente agora. Se vocês puderem, está lá em Colossenses. Colossenses 4, acho que é 17, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Glória a Deus, Jesus, obrigado. E fala assim, e digam, 4:17. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga amém. Todo mundo achou, glória a Deus. E fala o seguinte, e digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu de quem? Está em qual tradução aí na sua? Está escrito como? Recebeu de quem? Do Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. O ministério vem de quem? E o que nós temos que fazer com aquilo que Deus nos entregou? Cumprir bem. Mas tem uma palavra aqui que eu acho muito interessante, que fala assim, atente. Fique atento àquilo que Deus está entregando para você. E esse atento, eu não entendo que seja somente olhar. Que eu vejo as coisas de Deus sempre com muito mais amplitude. As coisas de Deus são sempre muito grandiosas, então mesmo com uma palavra, eu sempre enxergo a coisa grandiosa de Deus. Esse atente preste atenção, não perca o foco, abre os seus olhos e veja o que eu estou fazendo. Veja o que eu estou entregando para cada um de vocês. É um ministério que eu estou entregando na mão de cada um de vocês. Isso não era para uma particularidade de Arquipo. Eu entendo que isso até hoje Deus está fazendo na vida de cada um de nós. Deus está entregando ministérios na nossa mão, mas para nós exercermos de uma maneira muito correta, fazer muito bem, exercer de uma maneira correta, bem e fiel. E sem se preocupar com aonde Deus vai nos levar. Porque isso compete a Ele, não compete a nós. Amém? Vamos continuar, que eu falei que eu ia até que horas? Nós temos batalhas que nós travamos quando nós escolhemos seguir o reino de Deus. Talvez você ache que só porque você entregou a sua vida para Cristo e você não quer exercer nada na igreja, e aí eu quero que você entenda, a igreja não é templo, é igreja de Cristo. Você acha que você não vai ter os seus conflitos, as suas batalhas. Mas a primeira batalha que nós travamos quando nós escolhemos a primeira batalha é a batalha na mente. A mente é o nosso campo de batalha. Eu vou falar disso aí também, viu? A mente é o nosso campo de batalha. Se nós não entendermos isso, nós estamos fadados ao fracasso cristão. Jesus, quando ele sai do deserto, ele é levado para ser tentado por Satanás. A batalha que foi travada ali não foi somente física, foi uma batalha mental.
uma das primeiras coisas que foi falado, Satanás fala o quê? Se tu és o Filho de Deus. Se é eu ou você, 40 dias no deserto, jejum, passei por toda aquela briga, fome. Aí depois que eu saio do deserto, eu falo, ufa, agora eu estou legal. Aí vem o capeta para me encher o saco. Tá de brincadeira. Não ia bater uma duvidazinha em você, não? Você é filho de Deus mesmo? Você sai desse processo todo para vir cair na minha mão? Quantos processos Deus permite que a gente passe para nos forjar, nos habilitar, ou simplesmente para testar aonde nós depositamos a nossa fé e em quem que nós confiamos. Então eu declaro sobre a vida de... Coloca a mão na sua cabeça. Fala com fé, porque você está falando sobre a sua cabeça. Para depois não falar, foi outra pessoa que colocou a mão na minha cabeça. Você está colocando a mão na sua. Fala, hoje, eu declaro sobre a minha mente que nenhuma mentira de Satanás, nenhuma armadilha de Satanás vai prevalecer na minha vida, porque eu entendo que eu sou filho de Deus, e assim como a palavra de Deus me garante, eu tenho a mente de Cristo, e o que vai prevalecer não é o que Satanás diz, mas sim o que a palavra diz a meu respeito. Eu declaro hoje a minha mente alinhada com a mente de Cristo. Eu vou pensar, eu vou agir com a mente conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que a nossa mente seja uma mente alinhada com aquilo que Deus diz que nós temos. Nós temos a mente de Cristo. E se Cristo venceu a batalha das artimanhas de Satanás, eu declaro que assim eu e você vamos vencer também. As mentiras de Satanás, elas não param, elas não desistem. Ela vai dizer para você que você é incapaz de fazer. Ela vai dizer para você que você é muito nova para fazer. Ela vai dizer para você que outras pessoas fazem melhor do que você. Elas vão falar para você que você, no meio de todos, foi o escolhido por falta de opção. Ele vai tentar colocar na sua mente que você era a pessoa que não era para estar onde Deus te colocou. E se ele conseguir fazer isso, ele já venceu a batalha contra a nossa vida. Lembra que eu falei que cada um de nós temos um projeto original de Deus para a nossa vida. O projeto que Ele tem para a minha vida... Como é seu nome, meu irmão? O projeto que Deus tem para a minha vida, Igor, é diferente do projeto que Ele tem para a sua vida. E você é exclusivo de Deus. Eu nunca vou conseguir fazer aquilo que você faz. E aí a gente começa a pensar como é que Paulo trata o corpo de Cristo. Nós vamos ver lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios que ele trata o corpo de Cristo como todos os membros sendo importantes. Nenhum é dispensado, nenhum é dispensável. E ele fala assim, se o ouvido
quisesse parar de ouvir, será que ele deixaria de ouvir só por causa disso? Será que o pé é mais importante do que a mão? Só que a palavra de Deus, ela nos ensina que os membros, todos eles têm a sua importância no reino de Deus, e nós temos que enxergar a igreja como sendo o corpo de Cristo, ele sendo cabeça, mas nós somos os membros, o corpo, aquilo que compõe o corpo de Cristo para ser comandado por ele. Então nós temos que olhar para a vida do nosso irmão e saber que o nosso ministério começa quando eu olho para a vida do meu irmão e entendo que ele é indispensável para mim. E não estou falando aqui de placa de igreja, não, estou falando do reino de Deus. Sabe por quê? A igreja onde vocês congregam alcançam vidas que a nossa igreja não alcança. E eu não posso, nunca, menosprezar as vidas que são alcançadas aonde vocês estão. Pelo contrário, que aonde vocês estão, vocês sejam saqueadores do inferno. Para que as pessoas sejam atraídas naquele lugar pela presença de Deus. E que vocês possam entender a importância que vocês têm naquele lugar. Esse é o ministério do reino de Deus para a vida de cada um de nós. Amém? Precisamos renovar nossos pensamentos, nossa mente na palavra. A batalha travada e vencida na mente é vitória garantida na nossa vida ministerial. Se a gente não entender que eu preciso exercitar a minha mente para saber quem eu sou em Cristo e qual é o meu papel no reino de Deus, eu estou fadado a fracassar quando chegar amanhã. Amanhã não, que amanhã é domingo, está todo mundo na igreja, né? Todo mundo crente aqui. Amanhã todo mundo é santo, todo mundo é aleluia. Mas na segunda-feira, como é que é a nossa vida na segunda-feira? Como é que o nosso ministério é exercido na segunda-feira, depois que a gente sai de uma batalha espiritual na segunda? Eu sei que essas ministrações, elas são pesadas, eu sei disso. Não são ministrações gostosas de se ouvir, não, eu sei disso. Mas são ministrações que vão trazer alinhamento para a nossa vida. É pelo menos para a gente sair daqui no final de hoje à noite, sair daqui e falar, meu Deus, eu preciso alinhar algumas coisas da minha vida que estão desalinhadas. Eu preciso trazer algumas áreas da minha vida para o reino de Deus, porque elas estão fora do reino de Deus. Amém? A segunda batalha que nós temos é a batalha da identidade. Nós vamos ver lá em Juízes 6:1. Se vocês não quiserem ler, eu leio para vocês, é bem rapidinho. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Só que daí no versículo 15, Gideão, olha só, aqui é o Espírito de Deus falando para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Mas a gente vai igual Gideão. Lá no versículo 15. Aí Gideão responde: como posso eu ser libertador de Israel? Minha família é a menor de Israel. Minha família é a menor lá do Itaim. A minha família é a mais desprezada lá nos Pimentas, no Bom Sucesso. A minha família nem é reconhecida lá em Arujá. E eu ainda sou o menor da minha família. Esse menor, muitas vezes, ele está falando: eu sou o menos importante da minha família. Como é que eu posso ser um homem valente, Deus?
Porque Deus não enxerga o ministério que Ele entrega para você com a sua ótica. Deus sempre vai escolher as pessoas improváveis desse mundo, porque Ele gosta de confundir aqueles que acham que são. Ele sempre vai escolher as coisas loucas desse mundo, para confundir aqueles que pensam que sabem de alguma coisa. Não olhe para a sua vida pela sua ótica, olhe para a sua vida pela ótica de Deus. E se Deus te colocou em um lugar, é para você exercer aquilo que Ele confiou nas suas mãos. E não é uma particularidade só de a gente que eu vou falar aqui para os mais jovens aqui. Camille também é jovenzinha. Não é uma particularidade nossa só, mais velhos que vocês não. Bezalel tinha 13 anos quando foi escolhido para fazer uma obra no meio de um povo em que tinha várias pessoas adultas, mas Bezalel foi escolhido para ser um líder daquele que ia construir o tabernáculo, e só tinha 13 anos. Eu não lembro agora o nome de um rei que foi levantado, acho que com 7 anos ou foi 8 anos, que ele foi coroado para reinar. Acho que é Joás. Conhecia Deus. O grande problema é que quando nós nos acostumamos a fazer as coisas para Deus, sem a nossa vida, quando Deus nos trata como santos, não é porque nós somos santos, de santarrões, não, nós somos santos porque nós somos separados deste mundo, santificados, não pelos meus próprios méritos, mas sim por aquilo que Ele fez na cruz. Pelo sangue que foi vertido na cruz, eu sou justificado. Mas isso não me dá um cartão verde para sair pecando por aí. Então a nossa vida tem que ser uma vida de santidade, para que o ministério que você e eu carregamos, seja um ministério que seja alicerçado em Cristo, pela verdade de Cristo em nossas vidas. Sabendo que eu posso caminhar muito tempo sem Cristo, se a minha vida for uma vida de pecado, um dia ela vai fadar ao fracasso. Eu sei que um dia isso vai vir à tona. E eu não quero aqui colocar medo no coração de vocês, em nome de Jesus, que aqui é todo mundo santo, separado, ungido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. As nossas vestes são vistas no mundo espiritual como vestes novas, brancas. Só que nós não estamos isentos de pessoas chegarem ao nosso ministério dessa maneira. Nós não estamos guardados de isso acontecer diante dos nossos olhos. E nós temos uma responsabilidade de poder ajudar essas pessoas a encontrar um caminho da verdade em Cristo. Mostrar para ela, não é impor para ela, não é acusar essas pessoas, mas é mostrar para ela que aquilo que Deus tem preparado para a vida dela é muito maior do que aquele momento de enganação que ela está vivendo. Nossos apóstolos compartilharam um testemunho desses dias aí de um empresário. Ele ganhava muito dinheiro, só que a vida dele estava errada. Ele estava usando de coisas erradas. E eles foram sentar com os nossos apóstolos para conversar, e simplesmente eles abriram um leque diante dos olhos dele. Falaram: cara, vocês estão agindo totalmente errado. Vocês estão colocando as cartas de vocês na mão de Satanás e vocês não estão percebendo. Vocês acham que vocês estão conquistando, mas o que vocês estão conquistando é cada vez mais maldição para a vida de vocês. Aí foi aberto um leque diante dos olhos dessas pessoas, desses empresários, e eles começaram a mudar o cenário da vida deles. Em pouco tempo eles já estavam dando testemunho daquilo que Deus estava fazendo. Olha para a sua vida. Olha bem dentro da sua vida.
Por que será que talvez algum ministério da sua vida não está fluindo? Será que não tem que ter alguma coisa que tem que ser jogada para fora hoje? Tem que ser tirado debaixo do tapete? Tem que ser trazida à luz? Porque aonde o Espírito Santo de Deus está, ali existe transformação de vida. Amém? O nosso altar em Cristo, ele precisa ser limpo. Aquilo que nós apresentamos para Deus, ele precisa estar limpo. Nós não podemos apresentar qualquer coisa para Deus. Nós não podemos apresentar para Deus de qualquer maneira. Nós não podemos nos apresentar para Deus de qualquer maneira. A nossa vida, quando é entregue no altar, tem que ser entregue da maneira certa, com a motivação correta. A nossa vida tem que fazer menção realmente do altar que nós estamos levantando de adoração a Deus. A minha vida e a sua vida. Amém? A quarta batalha que nós temos, a batalha da distração e do cansaço espiritual. Nós vamos ver lá em Neemias 6:3, que vão falar para Neemias parar aquilo que ele estava fazendo, mas Neemias dá uma resposta simplesmente fantástica. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. A obra que Deus entregou nas nossas mãos, nós não podemos parar. Sempre vão ouvir vozes que vão tentar te desanimar, que vão tentar fazer você parar, que vão tentar falar o contrário de você. Mas nós sempre vamos ter uma escolha. Aquilo que eu estou fazendo em Cristo sempre vai ser mais importante. Aquilo que nós fazemos como representantes de Cristo, seja na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, sempre vai ser mais importante. Eu vi de um ministério que falava que o nosso chamado é maior do que a nossa própria vida. E quando a gente pensa dessa maneira, a gente vê que, cara, Deus nos chama, Ele nos escolhe de uma maneira assim, surreal, né? Ele escolhe pessoas totalmente imperfeitas, totalmente descredibilizadas, que talvez para as outras pessoas não tem valor, para as outras pessoas são vistas como o último a ser escolhido. Mas Deus, Ele faz questão de ir lá no meio e tirar aquele que foi o último escolhido e falar: eu coloco ele sentado junto com os príncipes. Eu tiro ele de um lugar de vergonha e coloco no lugar de dupla honra. Eu pego essa pessoa e troco o cenário da vida dela, mudo o cenário da vida dela e coloco no lugar onde ela vai ser exaltada, mas não para ela ser exaltada por si só, para o meu nome ser exaltado através da vida dela. E eu gostaria de convidar vocês a ficarem de pé. Hoje nós estamos vivendo em um tempo em que as distrações na nossa vida... Eu falei que eu ia falar do celular. Parece que rouba
o nosso tempo, rouba o nosso relacionamento com Deus. Estou brincando, tá? Não tem nada a ver não, tá? Mas hoje, falou assim, a tecnologia, ela avança tanto, ela anda numa velocidade tão grande, que se nós não prestarmos atenção, a gente passa horas e horas e horas focados em uma só coisa, e quando você vai ver, não tinha nada que prestasse naquele lugar. Nós estamos vivendo, falou assim, um tempo de distração e um ativismo que eu entendo que é um momento em que nós temos que nos preocupar. Como que nós estamos correspondendo com Deus, com aquilo que Ele confiou em nós? O ativismo é uma enganação que nós vivemos, e aí eu vou colocar dentro da igreja física, porque muitas vezes eu acho que só pelo fato de eu fazer tudo dentro da igreja,